Salve, rapaziada. Hoje é dia 12 de novembro, são exatamente 17 horas e 50 minutos, como vocês podem ver aqui no notebook da empresa. Eu acho que está focando. Se não focou, você vai ter que acreditar em mim. Mas acredite, são 17h50, horário de São Paulo, para ser mais preciso ainda. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acabei de ter uma ideia de vídeo, né? Esse é o principal motivo de que eu estou fazendo esse vídeo agora. E eu queria falar um pouco sobre a vantagem, né? A principal vantagem de você ser CLT home office, né? Nem que seja pelo menos um dia sim, dia não, 3 vezes na semana, quantos dias seja, né? No meu caso aqui, eu sou praticamente, né, 100% home office, né? No caso, como eu sou vendedor, né, eu vou mais ou menos aí 2 vezes ao mês, de 2 a 3 vezes ao mês na empresa, né? Que é quando a gente vai lá apresentar o resultado, né? Final, resultado do mês, né? A projeção dos outros meses, quando é as reuniões mais importantes, né? Com a diretoria da empresa. E esses são basicamente os dias, né? Tô considerando aí que a gente trabalha 20 dias úteis, né? Desses 20, pelo menos 17 eu trabalho de casa, né? Aqui no computador, né? Como vocês podem ver aqui, cheio de planilha, né? Dos negócios aqui, dos dados, né? Com o celular também, né? Ligando para cliente o dia inteiro, perguntando se quer comprar, negociando preço e etc, né? Então não faz muito sentido mesmo, né? A empresa, pô, querer que eu vá lá, né? Pra quê? Pra ter risco de chegar atrasado, sofrer um acidente de trânsito, não ir, ter que faltar quando vai fazer algum compromisso ou algo do tipo, né? Sem contar que já foi comprovado, né, que a maioria das pessoas que realmente, que não são aqueles caras que vão enrolar, porque, bom, que não são aqueles caras que vão enrolar, né, eles realmente trabalham e acabam sendo mais produtivos em casa. Eu mesmo sou muito mais produtivo em casa, até porque normalmente dificilmente faço horário de almoço e tal, e resolvo as coisas, né? Por exemplo, né, estando aqui de casa com notebook e tal, eu tô no ritmo, às vezes um cliente manda mensagem 8 horas da noite, eu respondo ele. Às vezes eu posso até não conseguir elaborar o orçamento, porque depende de outros setores, né, que vão presencial no caso e não estão no horário ali, né? É, Porque eu consigo pelo menos fazer um meio de campo, né? Já adiantar alguma coisa, atender o cliente ali. Então direto acontece do cliente às vezes mandar mensagem no sábado, ou às vezes 8 horas da noite, porque você acaba tendo no ritmo ali, como você já está trabalhando em casa, você fala, não vou atender, não custa nada também, né? Até porque também, para mim também pode ser uma grande vantagem eu atender o cliente, porque às vezes pode ser uma baita oportunidade de venda, né? E eu vou perder ela se eu não atender, porque o concorrente provavelmente vai. Mas voltando, né, acho que eu tô fugindo muito do assunto, né? Voltando pro assunto aí das vantagens do home office, a principal vantagem, na verdade, né? Na verdade, eu vou listar algumas vantagens. E aí, tudo isso na verdade, a composição da principal vantagem, que são a composição de algumas coisas, né, de alguns itens. O primeiro, cara, trabalhar relaxado, tranquilo. Por exemplo, ó, tô descalço aqui, cara, de bermuda, tá? Bermudona, pançona aqui, tô gordo pra caramba. De boa, sentadinho aqui. Não preciso me preocupar em estar arrumadinho, se tem caca no nariz ou não, se eu tô com meleca nos olhos, se eu tô descabelado ou não. Lógico, se eu vou fazer uma reunião online, né, aí eu dou uma olhada no espelho ali. Mas não preciso me preocupar com isso, né? Não preciso me preocupar em tomar banho, às vezes também, assim que acorda, né? Não precisa se preocupar em acordar tão cedo, né? Então, o primeiro ponto é o ponto de você estar mais tranquilo, mais relaxado, você pode ficar mais à vontade em casa. Isso já, pô, já faz uma baita diferença, fala a verdade, né? Trabalhar de bermuda e chinelo, às vezes até descalço, no meu caso, cara, muito bom. Muito melhor do que estar com um sapatão no pé, né? Ou ter que ficar ali 10, 12 horas de calça jeans e sapato. Nossa, é horrível, cara. É, a outra vantagem também é a liberdade que você tem, né? De, por exemplo, poxa, eu tô aqui em casa, vou bater o ponto agora e fazer um almoço ali, ou eu consigo me planejar aqui para adiantar o serviço e já vou dar próximo da creche para buscar meu filho, vou dar próximo do mercado ali perto de casa, é mais fácil para eu ir, né? Poxa, se eu precisar às vezes resolver alguma coisa ali, vou levar o carro no mecânico, vou buscar o carro no mecânico, vou no banco resolver alguma coisa, é muito mais fácil que você já está em casa, você já está ali pronto, já seus documentos estão ali com você, você não precisa ter aquele negócio de marcar, de sair mais cedo do trabalho ou entrar mais tarde, né?
tem essas vantagens, né? E a outra vantagem também é que dificilmente você consegue, na verdade a outra vantagem, né? Que é a terceira para completar, que eu acho que é a mais, cara, que mais faz diferença realmente se você colocar na ponta do lápis, né? Eu tenho certeza que 99% vai concordar comigo e os 1% aí que não concorda, com certeza está falando besteira. Por quê? Você vai ver, cara, a questão do tempo que você leva para ir para a empresa e para voltar da empresa, cara. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos efetivos, depois que eu me formei no meu curso de Química, foi lá em uma cidade que era mais ou menos, cara, uns 100 quilômetros aproximadamente, 90, 100 quilômetros mais ou menos, só de ida, né? E como eu não tinha carro nem moto na época, eu precisava ir de ônibus, e era muito fora de mão. Então eu precisava pegar, tipo assim, 4 ônibus, sabe? E eu levava, tipo, 2 horas e meia pra ir e de 3 a 4 horas pra voltar. Então imagina que do dia que tem 24 horas, de 6 a 8 horas todos os dias, de segunda a sexta, eu gastava da minha vida dentro do ônibus, seja de pé ou sentado. E, pô, cara, ninguém merece, sabe? Eu já chegava na empresa esgotado, na verdade, né? Porque, pô, já tinha pegado 3 horas ali no busão, né? Com um cheiro de sovaco, com gente gritando no ouvido, né? E, bom, tá acabando a bateria aqui da câmera. Eu acho que talvez eu precise pausar o vídeo, mas, bom, vamos lá. Tentando resumir aqui. E esse é o ponto mais crucial, por quê? Porque não é nem a questão do estresse, né, de sentir bufa dos outros ou catinga de sovaco, mas é principalmente do tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Poxa, se eu trabalhasse de casa naquela época, eu tenho certeza que eu seria muito mais produtivo e eu não chegaria atrasado, que na maioria das vezes eu chegava no mínimo, sabe, 5 ou 10 minutos atrasado, já em cima ali da hora, sabe? Ainda tinha que tomar café, trocar de roupa e etc, né? Então, se eu fosse em home office, lógico, né? Na época eu trabalhava dentro de um laboratório, não tinha como trazer o laboratório para dentro de casa para trabalhar home office, né? Mas se já fosse uma profissão que desse para ser home office e eu fosse, cara, entende que eu já ia economizar, tipo, 3 horas da minha vida de ida e 3 horas de vinda, entendeu? Essas 3 horas de vinda eu poderia estar estudando, arrumando minha casa, ou dormindo, ou sei lá, só aproveitando essas 3 horas, entendeu? Tá trabalhando em algum outro projeto paralelo meu, sabe? E eu vejo que essa com certeza é a parte mais importante, né? E você unindo esses três, né? Na verdade, eles refletem esses 3 pontos que eu falei, né? Eles são pedacinhos de uma coisa grande, que é basicamente isso, né? O fato de você ter mais tempo útil pra você, seja pra você dormir até um pouco mais tarde, né? Poxa, eu entro 7h30 no trabalho, se eu acordar 7h30, eu já consigo abrir o notebook aqui e em menos de um minuto eu já tô trabalhando com o e-mail aberto, com o WhatsApp aberto, respondendo os clientes, respondendo os e-mails, né? E eu não preciso me preocupar se eu tô descabelado ou não, se eu tô cheiroso ou não, porque é só eu aqui, não tem ninguém me cheirando e me vendo também, né? Então essa é a principal vantagem, né? E com isso, cara, se você trabalha de home office, pensa um pouco, faz um esforço e para pra pensar quantas horas você está economizando do seu dia e tente se obrigar a aplicar isso em alguma coisa pra você. Por exemplo, é o que eu faço agora, né? Eu terminei meu serviço do CLT, tem mais ou menos 10 minutos, né? Que é o tempo que eu tô gravando esse vídeo aqui, 8 minutos e pouquinho, né? 10 minutos, né? E cara, eu já vou emendar aqui, já tô tomando um energético aqui pra dar uma energia, né? Que dormi pouco ontem. E, cara, já vou emendar aqui na edição de vídeo. Então, poxa, eu gastei literalmente, tipo assim, considerando, vamos dizer, se eu não tivesse gravado esse vídeo, eu teria gastado literalmente 5 minutinhos pra começar no outro serviço. Sendo que se eu tivesse lá na empresa, eu teria que sair, chamar o Uber, ou pegar o busão, ou o fretado, ou ir no estacionamento pegar minha moto, meu carro, até eu chegar em casa, até eu tirar a roupa, todo aquele ritual. Cara, pode ter certeza que já passou brincando ali, se você for muito ligeiro, 1 hora. E, poxa, essa 1 hora você poderia estar estudando alguma coisa ou aprendendo. Então eu acho que essa é a principal vantagem, cara, a vantagem brutal de quem faz home office. E as pessoas meio que acostumam e não percebem. Então, cara, se você trabalha de home office, por mais puxado que seja o seu trabalho, com certeza tem um tempinho a mais aí que você não tá contando, que você não teria se não fosse home office. Então tenta, sei lá, usar isso a seu favor, sabe? E se obrigar a fazer alguma outra coisa, que é o que eu faço. Bom, acho que era sobre isso que eu ia falar. Essa é a principal vantagem que eu vejo aí do home office, né? O tempo que você economiza indo e voltando, né, pro trabalho. E eu tento tirar vantagem desse tempo que eu tenho, né? Que antes eu não tinha, né? Antes eu ficava lendo, tentando produzir alguma coisa no busão, mas é horrível. Calor, barulho, tremedeira, né? Aqui de casa nem se compara, né? Tem uma produtividade infinitamente maior. E essa é a principal vantagem. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, já sabe o que fazer. Até a próxima. Tchau.